A paz do Senhor, juventude de Cristo! Está começando mais um programa do Conectados na Lição. Para ampliar o seu conhecimento, fique com a gente porque estamos começando mais um Conectados na Lição. Estamos começando mais um Conectados na Lição. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal da Editora Betel. E hoje, gente, dando continuidade aos nossos estudos da revista Conectar Mais Jovem, trazemos a temática Os Evangelhos, a representação de Jesus em 4 dimensões. Estamos indo para a lição número 3, que fala sobre o panorama do Evangelho de Mateus. E eu já quero fazer a primeira pergunta para o nosso comentarista, Pastor César Rosa, meu querido, diretamente em Brasília. Qual o conceito de Messias do Antigo Testamento? Seja bem-vindo, pastor. A paz do Senhor, estamos nós aqui mais uma vez conectados na lição. A paz do Senhor, a Tianinha, a Juliana e toda a nação Madureira. Bem, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, sabemos que toda a profecia messiânica se desenvolveu através de Gênesis 3,15. Adão e Eva pecam, e lá em Gênesis 3,15 vem a primeira, que nos diz: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Pois bem, daí começa tudo aquilo que podemos delinear como fio messiânico. Todas as profecias que virão depois estarão apoiando esta profecia dita lá no Jardim do Éden para aquele casal e, consequentemente, vai delinear todo o sistema. Outra que também vai entrar nesta temática messiânica é quanto ao trono de Davi, quando Deus fala que não haveria falta de sucessor ao trono e que da descendência de Davi, da casa de Davi, viria um reino que jamais teria fim. Vejam bem, 2 questões interessantíssimas, o reino que não terá fim e o Messias. Todo o Antigo Testamento vai vir nessas 2 linhas. E o Messias, ele assume um papel de maior evidência justamente devido ao que Deus propõe através dos profetas, através dos salmos, e nós sempre vamos ver os profetas falando acerca deste Messias, que a expressão Messias quer dizer ungido, o ungido de Deus para uma obra. Tanto é que lá em Atos dos Apóstolos nós encontramos a expressão que assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, ou seja, fez dele o Messias, ele é o Messias, o qual veio fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o Antigo Testamento ele caminha nessa profecia messiânica, e serve de plataforma, onde várias palavras veio dando pormenores acerca do Messias. Isaías mesmo, que é chamado profeta messiânico, ele vai falar dos vários nomes do Messias, ele vai falar da maneira como o Messias viria ao mundo. Então tudo isso serve para nós, estudiosos da Bíblia Sagrada, estudiosos dessa lição maravilhosa que estamos aí, Jesus, na perspectiva dos 4 evangelistas, que você venha entender isto, que Jesus é o cumprimento cabal de toda a profecia messiânica. Perfeito! E a segunda pergunta, pastor César, qual a conexão de Jesus com a expectativa messiânica? Um dos pontos chaves para poder entender esta pergunta o próprio Senhor Jesus fez aos seus discípulos no capítulo 16 de Mateus, quando ele primeiramente pergunta: o que dizem as pessoas que eu sou? E é interessante que a visão das pessoas acerca de Jesus é que era um dos profetas, era João, e Jesus, ele agora pergunta aos seus discípulos: e vocês? E é interessante notar que parece que houve um silêncio. E de repente Pedro quebra aquele silêncio e fala: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus vira para Pedro e fala assim: você é bem-aventurado,
porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas sim meu Pai. E aqui traz para nós alguns princípios, algumas verdades que precisamos atentar. A primeira delas é que jamais chegaremos pela inquirição humana esse entendimento acerca da divindade de Jesus, do seu messianismo. Algo que foi carregado em todo o Antigo Testamento, essa ansiedade, por assim dizer, essa espera pelo Messias. Porém, quando esse Messias chega, não é bem aquilo que eles esperavam. Ora, convenhamos, quem é que, em sã consciência, acreditaria que a esperança de um Messias nasceria numa manjedoura, num lugar sem expressividade, fora dos holofotes, fora dos arraiais imperiais? E Jesus veio nesse ambiente, sem luxo, sem expressão. E alguns que olharam jamais imaginariam que ali estaria o Messias. A grande questão do Messias é que as pessoas colocaram uma expectativa tão grande em cima do Messias que quando ele chegou, não preencheu os requisitos dos anseios humanos. E isto, queridos, é um grande erro. Muitas vezes, até mesmo dentro da cristandade, nós colocamos uma expectativa tremenda em cima do Messias, a tal ponto que fica difícil perceber que Jesus é aquilo que nós precisamos e necessitamos. Então, que nós não venhamos correr o mesmo erro que Israel correu e que muitas outras nações e que pessoas até mesmo correram, de olhar Jesus pelo prisma humano. Não, que nós venhamos olhar Jesus pelo prisma bíblico, pelo prisma profético, veterotestamentário, e entender que Jesus é o cumprimento cabal. Em Jesus cumpriu-se aproximadamente 60 profecias messiânicas. Isto é mais do que suficiente para entender que Jesus é o Messias, o prometido de Deus, o ungido que veio salvar o povo dos seus pecados. Então não se iluda com Messias terrenos, Messias criado a partir de ideais humanos, mas vamos ficar com Messias que é descrito nas Escrituras e que o Apocalipse o colocou como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito bem, lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o subsídio Pio Conectar Mais Jovem, programa de incentivo à leitura, onde você vai ampliar os estudos da Palavra de Deus aí na sua casa. E hoje nós estamos recebendo aqui a nossa convidada, a diaconisa Juliana Nascimento. Ela é graduanda em Teologia e é também uma colaboradora aqui da editora Betel. Juju, o que o Pio traz para a gente para essa lição? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Para mim é sempre um prazer estar aqui no Conectados na Lição. Bom, o Pio de hoje vai falar sobre Jesus, o início de tudo. Se você quer saber mais sobre esse assunto, quer pesquisar mais um pouquinho, acesse lá o site da editora Betel e faça o download gratuito lá do Pio, do Programa de Incentivo à Leitura. Eu já quero fazer aqui a minha pergunta, pois a juventude quer saber. Pastor César Rosa, na visão de Mateus, o que seria o reino de Cristo? Pontuamos algo a respeito o reino na visão de Mateus, onde Mateus ele tem cuidado de usar a expressão reino de Deus, ele usa reino dos céus, o reino de Cristo, o reino dos céus. E é interessante perceber, gente, que o reino que Jesus veio instaurar, muitos de seus discípulos tiveram uma visão errada a respeito dele. É tão interessante que o pedido para os filhos de Zebedeu foi: conceda que no teu reino um assente à direita e o outro assente à esquerda. Os discípulos sempre tiveram uma visão equivocada a respeito do reino, porque muitos alimentaram que Jesus viria tirar o jugo romano que estava sobre os judeus, quando na realidade o reino de Cristo é de implantação espiritual. Na própria oração do Pai Nosso, nós percebemos: seja feita a tua vontade. O reino de Deus é onde prevalece a vontade de Deus. É onde existe o domínio de Deus.
E este reino, querido, a cada dia que passa, ele vai tomando mais forma. Lógico que ele se consolidará no arrebatamento da igreja e nas coisas que acontecerão depois desse evento. Mas para Mateus o reino era esse, tanto é que começa: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos porque o reino está próximo. Que reino é esse? Este que Jesus veio implantar, o reino onde habita a graça, o reino onde habita o Salvador do mundo, o reino onde as pessoas teriam acesso à salvação, teriam acesso a Deus. As várias parábolas falam do mistério do reino. Há várias parábolas narradas, descritas por Mateus, mostra a veracidade desse reino. Embora ele está no meio de nós, ele será consolidado quando Jesus voltar e instaurar aqui o seu reino milenial e na criação do novo céus e da nova terra. Então que nós jamais venhamos perder esta esperança. Em tempos de pandemia, como que estamos atravessando o mundo nesse frenesi, nessa revolução tremenda, onde as pessoas até mesmo acham, muitos crentes acham que Deus perdeu o controle de tudo. Meu querido, Deus não perdeu o controle da história. Ele é soberano. O nosso Deus é soberano. Ele ainda está com o cetro na mão. Ele está sentado no seu trono. Ele está dizendo para mim e para você: o meu reino jamais terá fim. O meu reino terá o meu domínio. O meu reino durará para sempre. Isto é evidenciado, queridos, naquela visão que Daniel teve daquela estátua, onde se quebra todos os impérios, mas haveria um império que não teria fim. É o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu e você, segundo Apocalipse, aos vencedores irão reger as nações com vara de ferro. Meu querido, não permita que as coisas dessa vida te separem daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Não permita que a tribulação, que a tristeza coloque um ponto final na sua existência, mas que você venha a cada momento crer: o reino que eu faço parte é um reino que jamais terá fim. Deus abençoe. Deus abençoe e que venhamos crescer na graça e no conhecimento a cada dia mais. Uau! Conectou? Lembrando a Juventude de Cristo que a editora Betel tem um plantão comercial prontinho para atendê-los. Isso mesmo, queridos. Entre em contato e peça já o livro subsídio do trimestre, O Mistério dos Evangelhos. Você vai saber tudo sobre Jesus, como rei, como servo, como sacerdote. Bem, um livro maravilhoso que vai ampliar o conhecimento e os estudos aí da Palavra de Deus. Temos ainda a Bíblia Jovem, Bíblia do Culto Jovem, com design arrojado, harpa cristã, Palavra de Jesus em vermelho, tudo para a edificação da Juventude de Cristo. Gente, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a nossa querida convidada Juliana Nascimento, ao pastor César Rosa, diretamente de Brasília, e a você que esteve conosco. Deus abençoe e até o próximo Conectados na Lição.